Neste vídeo vamos falar sobre 5 critérios de avaliação de projetos de investimento. Uma determinada empresa quer realizar um projeto de investimento onde o objetivo e a intenção é adquirir uma série de ativos fixos tangíveis e de ativos intangíveis, de equipamentos corpóreos e incorpóreos. E o nosso objetivo é fazer uma avaliação sobre esse mesmo projeto, se é ou se não é viável. E para tal, através de 5 critérios, vamos fazer esse estudo. Antes quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. A matéria que eu vou referir neste vídeo, ela é amplamente desenvolvida em alguns dos cursos práticos ou de especialização da Certform Escola de Formação Prática. Para conhecer toda a nossa oferta formativa, poderá consultar o site da Certform. Logo na página inicial, vai ter acesso ao calendário de formação, onde estão as datas de início dos próximos cursos. Se quiser ter uma informação detalhada sobre os vários cursos, os programas, os objetivos, etc., em e-learning e live streaming, tem acesso a todos os cursos que atualmente desenvolvemos na forma e-learning, através da plataforma de e-learning 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana disponível para que possa fazer o seu curso de acordo com o seu ritmo, de acordo com o horário que pretender, a partir de qualquer parte do mundo. Ou na forma live streaming. Na forma live streaming com sessões síncronas, ou seja, em tempo real, com datas de início, e para fazer a sua formação bastará entrar no curso que pretender e proceder à inscrição. Em todas as páginas dos cursos temos a apresentação, os objetivos, os programas detalhados de cada um dos cursos, bem como a ficha de inscrição, cujo preenchimento pode fazer e enviar. Para obter informações detalhadas sobre os nossos cursos, poderá pedir através do geral@certform.pt dos contactos que temos disponíveis também no site da Certform. O objetivo deste vídeo é falar sobre 5 critérios de avaliação de um projeto de investimento. Os 5 critérios que eu vou referir são o VAL, que é o valor atual líquido, a TIR, a taxa interna de rentabilidade, o IR, que é o índice de rendibilidade do projeto, o PRI, que é o período de recuperação do investimento, e o BA, que é o BEA, que no fundo é uma medida é um critério que nós usamos para a avaliação de investimentos e que se baseia no chamado benefício equivalente anual. São esses os 5 critérios que nós vamos referir neste vídeo. Mas vamos então começar por falar um pouco como é que se estrutura toda a informação que nós temos de recolher para elaborar um projeto de investimento. Há uma primeira fase, que é a elaboração do projeto, em que nós recolhemos uma série de informações sobre a empresa, e nessa fase nós começamos por definir qual é ou qual será o nosso investimento, quer seja em ativos fixos tangíveis, quer seja em ativos intangíveis. A proposta é, no caso concreto, a empresa fazer um investimento de 7.500.000 euros na aquisição de uma série de ativos num ano inicial, num ano de arranque, e isto vai ter um impacto na empresa. E, portanto, como vai ter um impacto na empresa, nós estudamos os projetos de investimento
na base de 5 ou 10 anos. A própria ferramenta que o IAPMEI nos disponibiliza para a avaliação de projetos de investimento, para a elaboração e a avaliação de projetos de investimento, a ferramenta disponibiliza fazer este trabalho para 5 ou para 10 anos. Temos uma ferramenta para 5 anos e temos uma outra ferramenta para 10 anos. E aqui nós temos de estruturar inicialmente toda a informação nestas folhas de cálculo. Informação que se baseia na definição dos vários pressupostos do projeto, desde a nossa estimativa de vendas do custo da mercadoria, dos vários gastos que a empresa vai incorrer ao longo do período de vida útil do projeto, a determinado conjunto de pressupostos que se baseiam posteriormente na determinação do custo do capital, para que seja elaborada uma demonstração dos resultados previsional, um balanço previsional, um fundo de maneio previsional para o projeto, um conjunto de mapas de serviço da dívida, por exemplo, de mapa de tesouraria. É um conjunto amplo de informação e de mapas que nós temos de estruturar até podermos fazer uma avaliação financeira do projeto. E neste vídeo eu vou considerar que a informação já está toda estruturada e vamos pegar nessa mesma informação e proceder à tal avaliação financeira. Na verdade, há um conjunto de passos que nós temos que seguir na elaboração de uma série de mapas que são todos estruturados de um ponto de vista previsional, de estimativas, de orçamentos que nós fazemos, até chegar às demonstrações financeiras previsionais, como a demonstração previsional dos resultados, como o plano financeiro previsional ou o balanço previsional e o balanço previsional. E a partir daqui nós procedemos então à avaliação financeira do investimento, onde temos também de trabalhar os mapas de cálculo do custo médio ponderado do capital para chegarmos a esse custo do capital tudo isto vai gerar, por fim, a tal informação que eu preciso para fazer a avaliação financeira do projeto, que é um mapa a partir do qual nós vamos analisar, portanto, este vídeo vamos analisar aqui este mapa, que é o mapa de Free Cash Flow to the Firm, ou seja, são os fluxos de caixa descontados na ótica da empresa, e também os Free Cash Flow to Equity, ou seja, os Free Cash Flows, ou os fluxos de caixa descontados na ótica do investidor. Com toda aquela informação que veio de trás e que dá bastante trabalho e que eu ensino, nomeadamente no mini MBA em Gestão Financeira e Contabilidade Empresarial, da demonstração dos resultados previsional, nós temos o EBIT da empresa. Eu vou aqui um bocadinho para trás, só para explicar. Na demonstração dos resultados previsional, nós temos o EBIT da empresa, que é formado previsionalmente ao longo dos 5 anos de vida útil do projeto, obviamente tudo numa perspectiva previsional e na base dos pressupostos anteriormente definidos, e também o imposto da empresa. Ora, na base de uma alíquota tributária, de uma taxa efetiva de imposto, nós vamos subtrair ao EBIT, ou vamos considerar no EBIT, o impacto do imposto que sobre o EBIT resultaria. E aí resulta um ponto de partida para a nossa análise e o Free Cash Flow to the Firm, quer seja na ótica da avaliação de um projeto de investimento, quer seja na avaliação de empresas, utilizando os Free Cash Flows to the Firm, o nosso ponto de partida é o chamado NOPAT, que na terminologia anglo-saxónica representa Net Operating Profit After
taxes, ou seja, é um resultado operacional depois líquido do imposto. E obtivemos ao longo dos 5 anos, ou previsionalmente obteremos ao longo dos 5 anos, estes resultados operacionais líquidos de imposto. E que expressam então o impacto previsional que este investimento terá na empresa. Como na formação de um resultado operacional anteriormente na demonstração dos resultados, foram subtraídas as depreciações e as amortizações, nós, considerando que amortizações e depreciações, na verdade, são gastos não desembolsáveis, numa fase inicial eles deduzem na formação do resultado e vão ter um impacto fiscal nesse sentido, mas como em avaliação de projetos de investimento e também em avaliação de empresas pelos fluxos de caixa descontados, nós queremos apenas, efetivamente, as entradas e as saídas de caixa, aqueles gastos não desembolsáveis que na verdade não se traduzem em saída de caixa, como acontece com as depreciações, eles têm que ser repostos de forma a que o nosso cálculo reflita somente aquilo que são as entradas, os inflows e as saídas, os outflows de caixa, porque o nosso objetivo é formar o cash flow. E, consequentemente, eu tive de ajustar aqui este resultado, somando as depreciações e amortizações, porque não são um gasto efetivamente desembolsável. É aquilo a que se chama um gasto não caixa. Consequentemente, o meu cash flow, somando o NOPAT às depreciações, o meu cash flow da exploração, passou a ser os valores que nós aqui temos agora sublinhados. Ora, considerando seguidamente o investimento, o CAPEX, que no fundo são as despesas de investimento e que nós as consideramos com sinal negativo, considerando também as variações de necessidades de fundo de maneio que vão ser necessárias ao longo do projeto, uma vez que existem clientes aos quais nós concedemos 30 dias, por exemplo, poderão não cumprir o prazo. Nós pagamos a fornecedores a 30 dias, existe uma rotação dos inventários e toda essa mescla de necessidades cíclicas e de recursos cíclicos poderá fazer com que a empresa venha a ter necessidades em fundo de maneio e aqui, neste tipo de quadro, nós precisamos das variações de um ano para o outro de necessidades de fundo de maneio. Isso foi um cálculo que foi feito previamente, naqueles tais mapas iniciais, onde existia um mapa de necessidades de fundo de maneio, onde nós tivemos depois as variações das necessidades de fundo de maneio, chamado working capital, em termos de variações, e eu determinei estas mesmas variações que resultaram nos valores que aqui apresento. O investimento vai ter um valor residual final, considerando aqui uma ótica contabilística e um valor final de alienação. E temos o cash flow do investimento, que vai ser a soma algébrica do cash flow da exploração, estes valores aqui, todos positivos, menos os cash flows do investimento, aqui negativos, mas depois este já é positivo, e claro, a entrada final pela ótica da alienação ou de valor de venda do investimento no fim, nós temos então estes valores que formam o Free Cash Flow to Firm. Ou seja, o cash flow da exploração mais o cash flow de investimento formou o Free Cash Flow to the Firm. Um método dos descontos ou dos fluxos de caixa descontados na ótica da empresa.
E temos aqui a libertação de fluxos de caixa ao longo de todo o projeto. Há um investimento inicial formado pelo CAPEX mais as variações em fundo de maneio, basta somar e dá menos 7.715.000 euros. Em 2021, este é o desembolso inicial. A partir daqui, ao longo de 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, conquistam-se estes valores que resultam deste impacto que o investimento vai trazer para a empresa. Portanto, vão-se gerar cash flows, e aqui sempre crescentes ao longo destes períodos até 2026. Portanto, este seria a primeira análise que nós faríamos, o cálculo do Free Cash Flow to Firm. Entretanto, uma vez que para este investimento foi necessário recorrer a capital alheio pela via de um empréstimo bancário e a capital próprio pela via de dinheiro que os sócios, os acionistas da empresa disponibilizam a partir dos capitais próprios, para se chegar precisamente ao Free Cash Flow to Equity, que é na perspectiva dos acionistas ou dos sócios, nós temos que subtrair a estes valores do Free Cash Flow to Firm, temos de considerar o empréstimo bancário, que representa dívida, o pagamento de juros, que é realizado ao longo do período de 5 anos, e a amortização do empréstimo, que também é feita ao longo dos 5 anos. Isto resultou do mapa do serviço da dívida que foi efetuado anteriormente. E nós temos aqui o Free Cash Flow to Equity, ou seja, na ótica dos empresários, dos acionistas, dos sócios, dos investidores, os fluxos de caixa que são gerados na ótica dos mesmos. Bom, nós vamos dar um especial ênfase aqui ao Free Cash Flow to Firm, na ótica da empresa, e vai ser a partir daqui que nós, neste vídeo, vamos calcular as métricas ou estes critérios de avaliação para verificar se este projeto é ou se não é viável. Ora bem, há aqui um problema no Free Cash Flow to Firm, ou seja, na libertação de fluxos de caixa ao longo de todo o projeto. Em 2021, logicamente, que há um valor negativo, que é o investimento em si, propriamente dito, mais as necessidades ou de fundo de maneio, e depois há a geração de uma série de cash flows positivos. Ora bem, aquilo que nós temos agora de comparar é a geração destes cash flows positivos com o investimento inicial. Então, se eu invisto 7.715.000 euros, ao longo de 5 anos eu vou ter que gerar fluxos de caixa que superem este valor. Só assim é que o investimento será efetivamente viável, numa primeira análise. Mas nós temos um problema que é o seguinte. Eu poderia fazer o somatório destes vários cash flows que são obtidos ao longo dos 5 anos de análise e comparar com o investimento inicial, que ele é colocado com um valor negativo, porque é um desembolso inicial. Mas em matemática financeira, nós não podemos somar capitais que estão posicionados em diferentes linhas temporais, em diferentes anos. Nós vamos ter de, uma vez que nós estamos a fazer esta análise no ano zero, que eu aqui estou a considerar o ano 2021, todos aqueles cash flows que são libertados em 2022, 2023, 2024 até 2026, eu vou ter de os atualizar até ao momento presente. E só na base dessa atualização é que poderemos comparar o somatório desses cash flows com o investimento. Tudo tem que estar no mesmo período temporal. A chamada equivalência de capitais, um princípio fundamental da matemática financeira.
Então nós vamos atualizar ao presente todos aqueles cash flows. Para tal, nós vamos necessitar de uma taxa de desconto, de uma taxa de atualização, porque nós vamos atualizar valores futuros ao momento presente. Essa taxa de atualização é chamado o custo médio ponderado do capital. Uma vez que este projeto ele é financiado recorrendo tanto a capitais próprios como a dívida, ou seja, a capitais alheios, vimos cá ali um empréstimo bancário, quando num projeto se recorre às duas grandes origens do capital, o capital próprio e o capital alheio, nós temos que fazer uma média ponderada dessas mesmas fontes ao custo do capital de cada uma dessas fontes. Isso é o chamado WACC, Weighted Average Cost of Capital, ou em português, o custo médio ponderado do capital. Foi isso que nós fizemos e também faz parte de cálculos anteriores que foram feitos aqui anteriormente a este mapa, e nós temos um WACC, ou seja, um custo médio ponderado do capital, que se cifra em 10,33%. Este custo médio ponderado do capital, como eu já referi, ele, no fundo, representa, podemos referir que representa uma taxa de um custo de oportunidade. O custo de oportunidade do investimento, que também é o chamado custo de oportunidade do capital. No fundo, corresponde à rendibilidade que se obteria se o capital tivesse sido aplicado numa outra alternativa com o mesmo risco. Aqui nós chegamos a 10,33 e este WACC ele resulta de uma fórmula em que nós fazemos a proporção do capital próprio em relação ao capital próprio mais a dívida, vezes o custo desse mesmo capital próprio. E para determinarmos o custo do capital próprio, nós seguimos um modelo denominado CAPM, que é um modelo de precificação de ativos, mais a proporção da dívida, ou seja, a dívida no conjunto do capital mais a dívida, vezes o custo que essa mesma dívida acarreta para a empresa, porque existe uma taxa de juro que a empresa terá de suportar relativamente aos juros, e como esses mesmos juros eles são considerados dedutíveis para efeitos fiscais, nós temos que fazer o impacto da alíquota tributária sobre esses mesmos juros. Foi a partir desta fórmula que eu cheguei aqui ao custo médio ponderado do capital. Isso é um cálculo que está para trás e que também é amplamente, esse tipo de cálculos são amplamente explicados, praticados, desenvolvidos nos cursos de gestão financeira, finanças empresariais e projetos de investimento da Certform. Ora, este WACC vai ser então a minha taxa de atualização. E eu calculei a partir dessa taxa de atualização o fator de atualização que me vai permitir atualizar os free cash flows to the firm, que estão todos posicionados em momentos futuros e que eu os quero trazer todos para o momento presente. Ao multiplicar estes free cash flows todos pelos fatores de atualização, eu agora até vou mostrar estes cálculos em Excel. Portanto, pegando aqui no free cash flow to the firm e multiplicando pelo fator de atualização do ano de 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, cada ano tem o seu fator de atualização. Claro que no ano de arranque o fator de atualização é 1. Fizemos então a atualização dos free cash flows to the firm e resultaram nos valores que são apresentados aqui nesta linha. O free cash flow to the firm, os fluxos de caixa descontados na ótica da empresa,
e descontados a um custo médio ponderado do capital, que tem em consideração que as origens do capital deste investimento estão em capital próprio e em capital alheio, na base de 10,33%. E vejam que o Free Cash Flow to the Firm, que inicialmente era este e que não estava atualizado, agora está todo atualizado ao momento presente. E agora sim, agora na base destes mesmos valores, nós podemos efetivamente somá-los, podemos compará-los. Ora, eu devo fazer a minha análise agora da seguinte forma. Eu comparo a libertação dos fluxos de caixa atualizados, aquilo que o projeto, o impacto que o projeto trouxe para a empresa, através da libertação de fluxos de caixa atualizados, vou compará-los com o investimento inicial. E isto que eu estou a referir nada mais é do que o chamado VAL. Ora bem, o VAL de um investimento, ele determina-se subtraindo ao capital investido, que é o CAPEX, aquele valor negativo inicial, que também contempla, neste caso concreto, as necessidades iniciais em fundo de maneio, subtraindo a esse conjunto de valores de investimento total inicial, subtrair ao valor atualizado dos cash flows futuros, mas à taxa de custo de oportunidade de capital, ou seja, já todos atualizados. Sendo o investimento financiado através de capitais próprios e de capitais alheios, como eu já tinha referido, a taxa de atualização foi o custo médio ponderado do capital. Ora, comparando o investimento inicial com aqueles fluxos de caixa todos que se consegue conquistar ao longo de 5 anos, se daí resultar um valor positivo, já temos um indicador muito forte para que o projeto tenha viabilidade e seja efetivamente aprovado. Então, o primeiro cálculo que nós fazemos é, sem dúvida, a determinação do VAL. O VAL, que nada mais é do que fazer, como eu já tinha referido, fazer o somatório destes valores todos de libertação de cash flows e compará-los com o investimento de 7.715.000. Isto dá, portanto, o somatório dos cash flows todos, menos o investimento inicial, ou se quisermos, menos o investimento inicial, mais a soma dos cash flows, e que podem ser somados porque estão todos atualizados ao presente momento, dá 5.935.373. Ora, valerá a pena investir 7.015.000 para obter um diferencial positivo ao longo de 5 anos de 5.935.000? O investimento está completamente pago e não só está pago, como liberta a mais 5.935.373. Isso é que é o VAL. É um VAL positivo. Este projeto tem tudo para ser aprovado. Nós podemos recorrer ao Excel para calcular o VAL. E é mais fácil, é mais rápido dessa forma do que simplesmente estarmos a calculá-lo fazendo aqui o somatório dos vários valores e depois comparando com o investimento inicial. Para recorrermos ao VAL, ou para recorrermos ao cálculo do VAL através do Excel, nós abrimos, em primeiro lugar, consideramos a célula onde está expresso o investimento, e está aqui, em E16, e vamos somar este valor com a função val do Excel, onde é exigido a definição da taxa de desconto. Ela está, por exemplo, aqui, e no caso que nós estamos a exemplificar, a taxa de desconto, o WACC vai se manter constante ao longo de toda a vida útil do projeto, ponto e vírgula, e depois todos os cash flows que o projeto liberta ao longo dos 5 anos, e fechamos o parênteses, e temos então
vamos só aqui aumentar um bocadinho. Temos então o valor. Vamos só abrir um bocadinho de espaço aqui na célula e vamos formatar o valor para euros em português. Abrir ali um bocadinho e pronto, já está. Não tinha espaço aqui nesta célula para um valor tão grande de 5.935.373,50. E é este o valor amplamente positivo do VAL, portanto, este projeto, eu já tinha calculado ali o VAL, ele tem viabilidade pela via do VAL. Agora vamos ver o que é que significa a TIR. Bom, o que é a TIR de um projeto? A taxa interna de rentabilidade. A TIR é aquela taxa do custo de oportunidade do capital para o qual o VAL é igual a zero. Portanto, se nós pegarmos na equação do VAL e igualarmos a equação do VAL a zero, considerando a variável TIR e resolvendo em ordem à TIR, vamos obter aquela taxa que faz com que o VAL seja rigorosamente igual a zero. Esse é o chamado limiar de viabilidade e representa a taxa máxima do custo do capital admissível para financiar o respectivo investimento, de modo, obviamente, a que o mesmo seja viável. E esta TIR que nós vamos calcular, ela vai ser comparada com o custo do capital, que no caso concreto é o nosso WACC. Ou seja, o investimento será economicamente viável se a TIR for igual ou superior à taxa do custo de oportunidade que nós aqui temos. A nossa taxa de custo de oportunidade, ou o nosso WACC, é de 10,33. Eu vou calcular a TIR. Se eventualmente a TIR for superior a esta taxa, é excelente, mais um indicador para que o projeto seja viável. Vamos então proceder ao cálculo da TIR. Bom, eu aqui já tenho, obviamente, que a TIR é de 33%, amplamente superior aos 10,33% que nós estamos a usar no projeto, portanto, por esta via o projeto continua a ser viável. Ora, mas como é que se calcula a TIR recorrendo ao Excel? Nós fazemos a função TIR, igual, TIR, e vamos localizar toda a linha de Free Cash Flow to Firm, porque vai ser a partir de toda esta linha que vai ser calculada a TIR. E ela é de 33%, conforme aqui estava já calculado. Portanto, pela via da TIR, temos uma taxa interna de rentabilidade de 33%. Poderíamos dizer que se o nosso custo médio ponderado do capital fosse superior a esta taxa, o VAL seria negativo, não haveria viabilidade. Quando o custo médio ponderado do capital ou a taxa de desconto a usar é inferior à TIR, significa que o VAL é positivo, e podemos também exemplificar isso através de um gráfico que nos mostra que, efetivamente, a TIR, a taxa interna de rentabilidade, é aquele ponto onde o VAL é rigorosamente igual a zero. E quando nós temos taxas superiores à TIR, ou seja, que se afastam aqui da TIR, mas para uma taxa superior, o VAL resulta negativo. Quando a taxa denominada custo de oportunidade do capital, o tal WACC que nós estamos aqui a utilizar, é inferior à TIR, o VAL tende a ser superior e cada vez mais. Quanto mais afastada o custo de oportunidade estiver da TIR, a tender ali para valores cada vez mais próximos de zero, mais o VAL se eleva. E, portanto, este gráfico também pode mostrar qual o comportamento da TIR e do custo de oportunidade, no caso concreto, o WACC.
Ora bem, falta-nos falar de mais três métricas, rapidamente. O índice de rentabilidade do projeto. Ele é muito fácil de calcular. O que é este índice de rendibilidade ou de rentabilidade do projeto, chamado IRP? Ele determina-se através do quociente, ou seja, da divisão, entre o valor atual dos cash flows esperados e as despesas de investimento. No fundo, trata-se da relação entre aquele capital que é investido e os cash flows que são libertados ao longo do projeto. É uma comparação dos inflows e dos outflows. Por outras palavras, nós vamos dividir o somatório dos free cash flows positivos atualizados pelo free cash flow negativo atualizado. Mas este negativo, que é o tal CAPEX, é em valor absoluto. Se nós obtivermos um índice de rendibilidade do projeto superior a 1, isso significa que os cash flows que foram libertados superam o investimento, o que é ótimo, e temos aqui mais uma métrica que só vem reforçar a aprovação ou a viabilidade do projeto. Por exemplo, se nós tivéssemos um índice de rentabilidade, e é o que nós aqui vamos ter, de 2,46, isso significa que por cada 1 euro investido, nós conseguimos conquistar 2,46 euros, o que é excelente. E é aquilo que nós vamos ter aqui neste projeto. Ou seja, como é que nós calculamos aqui o índice de rentabilidade do projeto? Muito simples, pegando no conjunto de fluxos de caixa que foram obtidos ao longo do projeto, somando-os e dividindo pelo valor do investimento. Portanto, se nós somarmos os fluxos de caixa obtidos ao longo do projeto, o somatório, pelo valor do investimento inicial, significa que este somatório foi superior ao investimento inicial porque nós temos aqui 2,46. Se desse inferior a 1, significava que os fluxos de caixa gerados ao longo do projeto, o seu somatório, teriam sido inferiores ao valor do investimento. Ou seja, não havia qualquer viabilidade para isto. Mas aqui deu 2,46, profundamente positivo. Mais um critério que só vem reforçar a viabilidade deste projeto. Agora vamos falar sobre o índice, aliás, sobre o payback period. Este aqui, o período de recuperação do investimento. O que é que significa o período de recuperação do investimento? Bom, esta métrica é uma métrica importante porque ela vai indicar o número de anos, mais meses, necessários para se recuperar o investimento. Ou seja, existe um investimento inicial e, à medida que são libertados cash flows ano a ano, vai haver um momento em que a libertação desses cash flows vai ultrapassar o investimento. E é naquele ano que se verifica o período de recuperação do investimento. Ou seja, trata-se de um indicador de risco, em primeiro lugar, e determina-se apurando os cash flows atualizados em cada ano do período de vida útil do investimento, até o ano em que o cash flow acumulado é positivo. Esse ano é aquele em que se verifica a recuperação, efetivamente, do investimento. Mas vamos mostrar aqui como é que foi feito o cálculo. Vamos ali à folha de cálculo e vamos ver aqui o seguinte. Vejamos que eu tenho aqui os free cash flows atualizados, que foram libertados ao longo dos 5 anos,
E agora, o primeiro cash flow, obviamente que é a saída do montante para realizar o investimento total. Portanto, houve uma saída inicial de 7 milhões 715 mil, por isso é que este valor está negativo. Mas no ano de 2022, nós conseguimos conquistar fluxos de caixa de 2.484.381. Obviamente todos atualizados, porque nós só podemos comparar capitais atualizados. Eu começo por fazer a soma deste valor negativo com este valor positivo. E, portanto, restam 5.230.619 ainda negativos. Mas no próximo ano, que já estamos no ano 2023, voltamos a conquistar 2.535.206,44, que se nós somarmos ao valor do período anterior, já vai dar apenas uma diferença de 2.695.412. Já nos estamos a aproximar de valor positivo, mas ainda está bastante negativo. No próximo ano, de 2024, o projeto consegue libertar 2.313.646, que se somarmos ao valor do ano anterior, temos 381.766, vejam que já está a ficar próximo daquele limiar do zero, que é aquele ponto de inflexão em que efetivamente o tempo necessário para recuperar o investimento. Ao ano de 2025, que é o quarto ano, se nós ao conjunto de fluxos de caixa conquistados nesse ano somarmos o valor anterior ainda negativo, passamos já a positivo. Então é aqui que se dá o ponto de inflexão, ou seja, é a partir daqui que isto passa de positivo aliás, de negativo a positivo. É algures entre o terceiro e o quarto ano. Passou de positivo a negativo. Nós fazemos aqui uns cálculos para fazer uma determinação precisa da passagem de negativo para positivo. Tivemos 3 anos e 2 meses para recuperar o investimento. Esse é que é o chamado Payback Period, ou período de recuperação do investimento, o chamado PRI, que, como já referi, indica o tempo, número de anos e meses, no caso concreto 3 anos e 2 meses, necessários para recuperar o investimento. E a partir daqui é só ganhar. E quando chegamos ao último valor, temos o ganho, que foi de 5.935.373 em 2026. Isto nada mais é do que o vale, obviamente. E por fim, a última métrica que nós vamos aqui mostrar é o chamado benefício equivalente anual. O benefício equivalente anual reparte o vale por um determinado número de períodos e traduz-se num cash flow inicial para todos os períodos de vida do projeto que vai originar o mesmo vale. Considerando a taxa de atualização constante ao longo da vida do projeto, e não esquecer que a nossa taxa de atualização é o WACC de 10,33%, eu estou a considerá-la aqui constante ao longo de todo o tempo do projeto, período de vida útil de 5 anos, nós utilizamos uma fórmula da matemática financeira, que é uma fórmula de atualização das rendas de termos constantes. Esta fórmula está aqui evidenciada. Eu só substituí na fórmula os valores, o WACC de 10,33, 0,1033 no caso concreto, e depois N, que é o período de vida útil do projeto, elevado a menos 5, vezes o vale. Isto significa que, fazendo todo este cálculo, este projeto gera, no fundo, 5 rendas
anuais de 1.576.840. Este é o conceito de benefício equivalente anual. Mais uma vez, vai repartir o vale por um determinado número de períodos, neste caso 5 anos, e traduz-se num cash flow igual ao longo desses mesmos 5 anos da vida do projeto. E fazendo aqui o cálculo, através da fórmula de atualização de rendas, temos este valor de 1.576.840, será então este vale repartido ao longo de 5 anos. Vimos então 5 critérios de avaliação de projetos de investimento. O valor atual líquido, a taxa interna de rentabilidade, o payback period, ou o chamado período de recuperação do investimento, o índice de rentabilidade do projeto, ou o IRP, e o benefício equivalente anual. Ora, analisando tudo isto, chegamos à conclusão que os valores foram positivos. Tivemos um vale positivo, tivemos uma taxa interna de rentabilidade de 33%, acima dos 10,33% do nosso WACC. Tivemos um período de recuperação do projeto de 3 anos e 2 meses, quando ele tem uma duração de 5 anos, ao terceiro ano e 2 meses já o investimento está completamente coberto pelos cash flows que até então foram gerados. E depois temos um índice de rentabilidade amplamente superior a 1, ou seja, ao dividirmos o conjunto de cash flows pelo investimento que foi feito, tivemos um valor superior a 1, 2,46, amplamente superior a 1, e portanto todos estes indicadores são indicadores que vão ao encontro de que este projeto é economicamente viável. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo, até uma próxima oportunidade, até breve.